Tudo bem com vocês? Comigo vai ficar tudo bem. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1. As crianças já estão expert, né? É verdade. Livro de Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler apenas um trecho. Nós vamos ler do versículo 14 ao 17. Vamos ler? Amém. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu cuidado com cada um de nós, pelo convite de estarmos aqui nessa noite, Senhor, aprendendo de ti e te adorando, Senhor. Nós pedimos que o Senhor possa trazer a tua palavra aos nossos corações, tratar o que precisa ser tratado, Senhor, e colocar, Senhor, palavras de adoração, palavras, Senhor, na nossa boca, em nosso coração, para que possamos te render o perfeito louvor nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de cantar uma canção, e essa canção particularmente, ela fala muito ao meu coração quando diz: você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Você não sei, o que mais? Você não... Ah, tá, é porque eu sou ótima. Você não se esqueceu, né? Só vivo pra você, não sou do mundo, né? Mas na verdade porque eu queria só o primeiro trecho mesmo, eu me empolguei. Mas quando a gente pensa na nossa história e a gente percebe da onde viemos, quem nós éramos antes de conhecer a Cristo, de fato, a gente é agradecida ao Senhor e dizer: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor mudou a minha história. E com esse rapaz que nós vamos falar dele aqui nessa noite, o apóstolo Paulo, não foi diferente, né? Paulo, depois de convertido, ele se transformou em um homem verdadeiramente transformado. E eu posso destacar aqui nessa noite 3 coisas básicas que a gente pode perceber das mudanças radicais que aconteceram na vida de Paulo após a sua conversão. Uma delas é que antes ele era um agente da morte, ele ia e matava, né, os cristãos, mas agora ele se transformou em pregador do evangelho. Ele era devastador, na verdade, da igreja, e agora, após sua conversão, ele se tornou um plantador de igrejas. O apóstolo Paulo também, ele era receptor de cartas para prender e matar os cristãos. E depois da sua conversão, ele passou a ser escritor de cartas para abençoar e salvar vidas, né? Então nós percebemos que Deus trabalhou na vida desse homem e transformou ele em um apóstolo, em um verdadeiro mensageiro de Cristo. Mesmo que a conversão de Paulo tenha sido genuína e radical, nós podemos também pensar que a transformação de Paulo, o amadurecimento dele, não foi de uma hora para outra, mas foi progressivo. Assim como a minha vida e a sua vida também
né, nós estamos nesse processo de sermos transformados dia após dia. Amém? Até aqui, meus irmãos? Amém. E aí eu fiz essa pequena reflexão daqui também, dessa primeira situação de Paulo, de quem ele era e quem, né, ele se tornou após conhecer a Cristo. Nós podemos também pensar como éramos nós antes de conhecer o Senhor, como foi essa conversão, como foi que o Senhor nos encontrou e como Ele fez essa transformação na nossa vida. E nesse texto que nós acabamos de ler aqui, Paulo, ele trata aqui do Evangelho. Ele trata da necessidade do Evangelho, do poder do Evangelho e da eficácia do Evangelho. Quando nós cantamos ao Senhor e dizemos: Senhor, você acreditou, você me transformou, que isso seja de verdade uma canção que saia dos nossos lábios, sabendo da onde Ele tem nos tirado, de como nós éramos e agora, a partir de conhecer a Cristo, o Evangelho de Cristo, onde nós estamos, como estamos. Uma reflexão boa para iniciarmos essa noite. E é sobre isso que eu queria falar hoje, meus irmãos, com todos nós aqui. A necessidade de pregar o Evangelho, e Paulo ele sabia dessa necessidade. E Paulo menciona 3 disposições do seu coração em relação ao Evangelho. No versículo 14, ele inicia dizendo: eu sou devedor. No versículo 15, ele fala: estou pronto. E no versículo 16, ele diz: eu não me envergonho. São 3 disposições inabaláveis do coração de Paulo que cercam a vida dele, a ponto de, em todas as cartas, nós percebermos um homem diferenciado, um homem que vivia por Cristo. E quando Paulo diz: estou pronto a pregar o Evangelho, Paulo estava pronto para pregar o Evangelho em Roma, a capital do Império Romano. E a demora de ir a Roma, se você for ler os capítulos anteriores, ele vai dizer, os versículos anteriores, desculpa, ele vai dizer que ele tinha o desejo de ir a Roma, mas que ainda não era possível, né? Mas ele tinha esse desejo. Os impedimentos circunstanciais acabaram fazendo com que Paulo não fosse a Roma como ele queria, como ele desejava. Era da vontade de Deus que Paulo permanecesse ali naquele lugar, naquele momento. E hoje nós percebemos que se Paulo tivesse ido a Roma como ele queria, no dia que ele queria, nós não teríamos uma das maiores cartas de Paulo como nós temos hoje, que é o livro de Romanos. Então Deus proveu aquele momento de que Paulo não fizesse de acordo com a sua vontade, né? E que a vontade de Deus fosse soberana naquele tempo, para que Paulo não fosse a Roma como ele queria. Paulo, ele sempre esteve pronto a pregar. Ele não estava indo a Roma pregar, não é porque ele não queria, como eu havia falado agora. O Senhor quis que ele ficasse ali naquele período e escrevesse carta aos irmãos. Ele pregava em prisão e em liberdade, nas sinagogas e nas cortes, nos lares e nas praças. Ele pregava em pobreza e com fartura também. E ele chegou a dizer em 1 Coríntios: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Esse apóstolo, ele entendia que ele estava pronto e ele sabia também do poder, da eficácia do Evangelho. Aquele Evangelho que o transformou, aquele encontro com o Senhor que mudou a sua vida completamente. Em segundo lugar, ele entendia que ele era devedor. É isso que diz no começo do versículo 14: eu sou devedor. John Stott diz que há 2 maneiras de alguém se endividar. Ele diz que a primeira é emprestando dinheiro a alguém, e a segunda é quando alguém nos dá dinheiro para uma terceira pessoa. E é essa segunda opção que se trata aqui em relação a Paulo. Deus havia confiado o Evangelho a Paulo como um tesouro que ele deveria entregar aos romanos e ao mundo inteiro. Então ele não podia reter o tesouro, ele não podia guardar para si, ele precisava entregar porque não era dele,
ele precisava fazer isso com fidelidade. E Deus, meus irmãos, nos confiou também a sua palavra. Ele nos entregou um lindo tesouro. E nós precisamos ir e anunciar. Nós precisamos pegar essa palavra e nos deleitar. Nós precisamos passar tempo com a palavra de Deus e compreender e tentar anunciar aquilo que nos foi confiado. Sonegar o evangelho é como um crime de apropriação indébita. É como se você pegasse algo que não fosse seu, guardasse para você e achasse que estava tudo bem e que ninguém iria prestar conta alguma hora com você. Nós precisamos compartilhar boas novas de Deus, elas precisam ser repartidas. É a nossa obrigação em fazer o evangelho conhecido. E isso nós fazemos, primeiramente, conhecendo quem é o nosso Deus. Eu acho interessante, Paulo, em Colossenses, ele vai orar pelos irmãos, dizendo que quer que eles tenham pleno conhecimento de Deus, da vontade de Deus. E lá em Efésios, Paulo vai orar pelos irmãos de Éfeso e vai dizer que quer que os olhos deles sejam iluminados. E esse olhar iluminado significa uma profundidade, eles tenham uma profundidade do que é o amor de Deus. Eu sei que às vezes parece que é chover no molhado, talvez, falar sobre o evangelho dentro da igreja, mas não é, meus irmãos. Quem precisa do evangelho, e eu já falei isso algumas vezes aqui, também somos nós, principalmente nós, que achamos que não precisamos, que achamos que não precisamos nos deleitar nessa palavra, que muitas vezes nos apegamos aos cultos de domingo e ficamos com a palavra do pastor apenas. E isso é maravilhoso, mas nós não podemos descansar. Assim como Paulo, nós precisamos entender que nós somos devedores e nós precisamos estar pronto, em tempo e fora de tempo, a anunciar a palavra de Deus. E isso não é reservado apenas para quando você atingir uma idade. Não, quando você tiver uma idade tal, aí sim você pode anunciar a palavra de Deus. Não é assim. A partir do momento que você sabe falar, você consegue anunciar a palavra de Deus. Conheço casos de crianças da idade de Alice, que elas repetem tudo que os youtubers falam. Teve uma vez que uma irmã me disse, que uma criança pequenininha estava assistindo os vídeos e ela repetia tudo que aquela moça estava falando. E às vezes a gente olha para os nossos filhos e achamos que eles são incapazes de compreender a palavra de Deus, de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Deixamos que eles cresçam para depois ensinar a palavra. Ou achamos também que a idade da adolescência é uma fase difícil e que tudo bem passar por crises existenciais. E não ensinamos a palavra de Deus para os nossos filhos, adolescentes, crianças. E quando chegamos na idade adulta, nós nos ocupamos tanto com tantos afazeres que achamos que o Senhor entende de nós não meditarmos na palavra do Senhor e ainda damos desculpas dizendo que nós não compreendemos o que lemos. Que nós possamos, assim como Paulo, dizer: estou pronto a pregar a palavra de Deus. Eu sou devedor. Deus nos confiou a palavra dele e que nós possamos anunciar isso aonde estivermos, com a nossa vida, com a nossa fala, em todo lugar. Amém, meus irmãos? Amém. E em terceiro lugar, um versículo particularmente que toca o meu coração é o versículo 16, que Paulo ele vai dizer: não me envergonhe do evangelho. E aí eu listei algumas razões aqui pela qual Paulo diz, por que ele não se envergonha do evangelho? Primeira coisa, porque Paulo entende da onde veio o evangelho, ele sabe a origem do evangelho.
Paulo sabia que a mensagem do evangelho não veio de um imperador romano, não veio de César, mas do Filho de Deus. O evangelho, ele é a boa notícia do amor de Deus ao homem, é a notícia de perdão de Deus ao pecador. No evangelho resplandece tanto o amor quanto a justiça de Deus. Paulo, ele não tinha uma noção disso. Ele compreendia perfeitamente isso. E é por isso que ele não se envergonhava. Mas aí, antes disso, vamos nos perguntar, por que Paulo deveria se envergonhar de ir a Roma? Meus irmãos, Roma era um lugar muito difícil. Quando Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, ele está dizendo, olha, eu não me envergonho de ir a Roma e pregar a palavra lá. Mas Roma era um lugar difícil. Porque, primeiramente, um carpinteiro morrer em uma cruz, para os romanos, isso era um absurdo. Primeiro que um carpinteiro não é da sua... O judeu, eles não eram bem quistos ali. Eles não eram da elite. E Roma era uma cidade enorme, elitizada. Os judeus não eram bem vistos ali em primeiro lugar. E em segundo, morrer em uma cruz, a morte de cruz, era uma morte desprezível. Então, ir anunciar alguma coisa, falando sobre Cristo ali em Roma, não era fácil. E tantos outros detalhes que a gente poderia mencionar aqui, o que é pregar o evangelho em Roma. Talvez você fosse feito como um palhaço ali. Seria cômico para os romanos ouvir uma história assim. Mas Paulo, ele não se envergonhava, porque ele sabia da origem do evangelho. Ele sabia que não veio de um imperador, ele sabia que não veio de homens o evangelho, ele sabia que o evangelho era do Senhor. E saber disso, meus irmãos, é importante. E compreender a origem do evangelho, de quem somos filhos, o porquê somos chamados de filhos, como fomos adotados. Isso é muito importante. Essa adoção, ela também, esse nome adoção, apesar de não estar aqui nenhum texto que nós lemos agora, mas como nós fomos adotados na família de Cristo. Em Roma, a adoção é muito importante, porque ser adotado significa que você é tido como um filho, como se você fosse da família. Então, a adoção, você tem direito, quando você é adotado em uma família ali, você tem direito a toda a herança da família. Você não é tido como um filho adotado, um filho bastardo. Não, você é feito filho ali. E Paulo também usa uma expressão assim em uma de suas cartas, falando sobre essa adoção. Tudo isso é importante compreender a origem do evangelho. Paulo também compreendia o poder do evangelho. Ele diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Ele compreendia que o evangelho é o poder. Mas não é o poder de qualquer pessoa, é o poder de Deus. Quando eu falei isso para as crianças, eu disse, quem é alguém aí poderoso aí, que tem um poder? Um disseram assim, Homem-Aranha. Eu disse, vixe, mas o Homem-Aranha, ele vai se enter, não é nada, né? E assim, como nós imaginamos quando nós falamos em poder de Deus, algo tipo os heróis da Marvel. Algo devagar, ou algo assim que é animadinho, mas não é tão profundo. Paulo entendia o que era de fato o poder de Deus. No Evangelho não há um coração tão duro, meus irmãos, que não possa ser alcançado e transformado. O Evangelho, ele não é um poder destruidor, ele é um poder salvador. E nenhum poder na terra pode salvar um homem, exceto o Evangelho. Você já parou para pensar nisso? Do poder de Deus no Evangelho?
Paulo compreendia isso. Ele tinha a consciência disso tudo. Ele mesmo foi alcançado por esse evangelho. Ele mesmo foi alcançado por esse poder. O propósito do evangelho, Paulo também entendia sobre o propósito do evangelho. Ele sabia que o evangelho é o poder de Deus para salvação. O propósito do evangelho é salvar. Como bem falei agora, o evangelho ele não é algo destruidor, é algo que salva, que transforma. Paulo compreendia o propósito do evangelho. Você compreende qual é o propósito do evangelho? Paulo, ele também entendia a condição do evangelho. Ele diz assim, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há uma condição. O evangelho estabelece uma condição clara aqui para a salvação, que é a fé em Cristo. O evangelho só oferece salvação àquele que crê. Os que não creem perecem. E a salvação é somente pela fé. Não é por obras. Não é pelaquilo que você faz. Não é por aquilo que como você trabalha. A salvação é somente pela fé. E a condição para a salvação do judeu e do gentio é a mesma. A fé em Cristo. A fé em Cristo. E Paulo, ele continua a dizer, no versículo 16, detalhes do porquê ele não se envergonhava do evangelho. Porque a salvação de todo aquele que crê, e ele vai compreender o alcance do evangelho. Ele vai dizer primeiro ao judeu e depois do grego. O alcance do evangelho, Paulo compreendia isso. Ele está endereçado a todos os povos. O evangelho é universal em seu alcance. É tão amplo a ponto de oferecer salvação a todos os homens. E ao mesmo tempo é tão restrito a ponto de salvar apenas aqueles que creem. E finalmente, Paulo no versículo 17, ele vai nos dar o resultado do evangelho. Vamos ler todos juntos no versículo 17? Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui nós vemos o que resulta o evangelho, o resultado do evangelho. O evangelho, ele produz não apenas uma fé salvadora que nos salva, mas ele resulta também em uma fé santificadora. O que faremos depois de sermos salvos? Nós viveremos em santificação. O justo viverá pela fé. O justo é salvo pela fé, vive pela fé, vence pela fé e caminha de fé em fé. Que nós possamos compreender que esse evangelho que nos alcançou, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, ele não apenas nos salva, mas ele também quer nos santificar dia após dia. E é por isso que nós não podemos esquecer do Senhor. É por isso que nós precisamos meditar em sua palavra. É por isso que nós precisamos buscá-lo em oração. E eu concluo aqui que, com certeza, compreender tudo isso, o que é o evangelho, qual o seu poder, o seu alcance, a sua origem, e tudo isso que eu listei aqui com vocês, tudo isso eu tenho convicção de que, se nós compreendermos, fará uma enorme diferença
em como nós temos vivido esse evangelho? Será que, assim como Paulo, nós temos feito a diferença com aquilo que nós temos recebido do Senhor? Hoje, há os que se envergonham do evangelho e se escondem em suas vidas duplas. Fácil. Vir à igreja, gente, é fichinha, é coisa simples. Você coloca uma roupa e vem, bota uma Bíblia no braço e vem, você se veste de crente e vem, e é isso. Mas isso não é o evangelho. Há os que são a vergonha do evangelho e que se entregam ao mundo e suas vidas pervertidas e são motivos de escândalo. Vocês já pararam para perceber o tanto de coisa e como o cerco está se apertando, o tanto de coisa que a gente vê, de servos do Senhor abandonando a fé, de servos do Senhor que estão em suas vidas promíscuas e vão para o púlpito no domingo, abrir a Bíblia e ensinar pessoas. Vocês já perceberam como nós temos nesse mundo, como nós somos conhecidos, como nós somos chamados, como tem sido desprezível. Mas não é por esses falsos, não é pelos que dizem ser o que não são. Os desprezíveis para o mundo são aqueles que são convictos e que vivem de fato o evangelho. Aqueles que não se envergonham no evangelho, porque compreendem a profundidade. E como Paulo, em Atos 20, versículo 24, ele diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Hoje, na casa de mamãe, nós fomos almoçar e minha irmã tem uma memória de elefante. Assim, ela consegue lembrar de fatos da vida da gente assim que a gente nem lembra. Nem mamãe lembra, ela lembra. E hoje se juntou ela e se juntou todo mundo e todo mundo começou a falar umas coisas assim. Quando tu era pequena, eu quebrei tua cabeça assim, brincadeira, né? Coisas assim que acontecem na nossa vida. E aí, papai foi falar algumas coisas de mim, né? Aí os meninos ficaram assim: mamãe, a senhora. Coisas de, né? Enfim, aí tá bom. E aí depois todo mundo parou e fomos almoçar. Eu lembro que eu falei algo. E eu disse assim, meus irmãos, a minha vida, eu vejo nela a mão de Deus o tempo todo. Porque eu disse exatamente isso, eu disse, na minha vida eu vejo a mão de Deus o tempo todo, na minha trajetória. Eu não poderia ser quem eu sou hoje por mim mesma. Mas foi pelo poder de Deus que me alcançou, meus irmãos. E que nós possamos pensar nisso. Como nós éramos, quem somos hoje. E quem somos hoje, apesar de nós, o Senhor ainda nos ama. A ponto de nos consertar, nos ajustar e não desistir de nós. Que ao pensar nisso, nós possamos falar como Paulo. Não me envergonho do Evangelho. Porque eu sei que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que nós possamos viver o Evangelho. Que nós possamos caminhar no Evangelho. Que nós possamos respirar o Evangelho. E eu tenho certeza e convicção de que isso fará toda a diferença. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.